11h39, 8h39. Boa noite, Luiz Cortez. O senhor que é tão inteligente, Luiz Cortez. Quando fala assim é porque... Não. Quem me dera. Me diz uma coisa, o que é Mekhashefar? Mekhashefar é uma palavra hebraica, né? Mekhashefar, vamos ver se eu me lembro. Mekhashefar é a expressão em hebraico, né? Como você mandou em hebraico aqui pra mim, lembrando que o hebraico é da direita pra esquerda, né? A palavra, um idioma que não tem vogal, imagina, um idioma que não tem vogais. Até tô com a minha Bíblia hebraica aqui. Mekhashefar, não tem dicionário aqui, mas na Bíblia hebraica a gente consegue alguma coisa, né? Mas, enfim, eu diria que é feitiçaria essa palavra, tá? Tudo 9 minutos para meia-noite, Rádio Pampa. Temperatura aqui em Porto Alegre, atualizando aqui a minha tela, o famoso F5, 21 graus. 21 graus, 4 décimos, a umidade relativa do ar em 83%. Quero mandar um abraço, falei 4 décimos, lembrei do meu amigo Marcos Vaz. Não me deu mais oi aqui também. Bom, Voz de Trovão, como eu chamo ele também. Um grande abraço, não sei se ele está nos escutando aqui, nosso querido Marcos Vaz. Se a Lady Gaga é uma bruxa, quais as características de uma bruxa? Tem muitas, diga-se de passagem, né? Inclusive, dependendo da época, da cultura e da perspectiva que descreve ela, também tem alteração, né? Pode até ser analisado com algumas características diferentes. Contos de fada, filmes, depende da perspectiva, né? Agora, aparência sempre traga retratada aquela mulher idosa com um nariz grande, né? Uma verruga no nariz, enrugada, vestindo roupa ali sempre escura, profunda. Aí essa questão sempre que é questionada, mas isso é de conto de fadas, né? Na época medieval, principalmente, na época medieval houve muito essa questão de bruxalizar, não sei se existe essa palavra, né? Principalmente mulher, né, que ia para essa linha contrária das normas inclusive a igreja, né? Foram mulheres queimadas aí como bruxa muitas vezes porque conhecia de ervas, por exemplo, sabia chás. Isso, se não fosse um método convencional, principalmente vindo de mulheres, era considerada bruxaria muitas vezes, né? Heresia pela igreja. Então tem muitas questões nesse sentido também, né? Faltando 7 minutos para meia-noite. Outro falando a questão das bruxas aqui também, né? Sim, tá. A palavra que eu disse aquela hora é aqui a nossa, não vou lembrar o nome da ouvinte que mandou, né? Que é o Mekhashefar, né? Eu acho que era isso, né? Do hebraico lá, que é feitiçaria, associado também às bruxas, né? A perspectiva histórica, pelo menos durante a caça às bruxas, foi bem grande, inclusive. Época medieval, principalmente, com algumas características, né? De poderes, capacidade de realizar magias, né? Voar em vassoura, isso aí tá viajando na maioria, né? Agora, as motivações delas terem isso, essa eu tô dizendo as bruxas em sentido de conto de fadas, né? Inveja, vingança, desejo de poder, simplesmente maldade também eram as perspectivas, mas a gente sabe que não é assim, né? Um exemplo, inclusive, notável aí um exemplo notável é a bruxa de Endor, né? Que Saul consulta, né? Para invocar o Espírito Santo. Aliás, perdão, para consultar o espírito de Samuel lá na Bíblia, né? Era considerada uma bruxa, né? Uma vidente. Aliás, a Bíblia é contra todo esse tipo de manifestação, né? Um ato visto como transgressão, até a questão da feitiçaria. A Bíblia condena diversas formas de magia, feitiçaria e comunicação com os mortos, diga de passagem.
Na bruxaria moderna a gente encontra aí a Wicca, né? Outras tradições neopagãs. A Wicca é considerada uma religião, né? Com W, Wicca. Boa noite, professor. Agora que deu um tempinho, se não der hoje, fale amanhã. Tronos, dominações e potestade, nunca entendi exatamente. O Ferreira de São Paulo. Vamos deixar para amanhã, então. Não daria tempo para explicar na questão da hereditariedade. Não é nem verdade hereditariedade, é questão hereditariedade, hierarquia. Confundi as palavras aqui. Hierarquia na questão da angelologia, como é um estudo que tem sobre os anjos, né? Até uma cadeira aí da faculdade de teologia, angelologia, é as responsabilizações de cada um. Não que um anjo é mais... A gente fala que um é mais importante que o outro hierarquicamente, tem a ver com vaidade, né? Até vou trazer pro papo daqui a pouco nosso querido Oberdan Pires. Então isso não é muito bem... Olha só que eu vou chutar aqui, é um chute. Isso não é bem visto pelos anjos. Essa responsabilização, um anjo é mais importante que o outro, por isso que a gente acaba não categorizando eles. E sim, como eu citei anteriormente aqui, querubins, serafins, o próprio arcanjo Miguel, ele é o maior de todos. Ele é o maior de todos porque a palavra arque, como eu disse ali, mas não que seja mais importante contra, ele tem uma função talvez de maior abrangência ou de maior poder, enfim, cada um tem a sua responsabilidade, a sua função angelical, tá? E aí, quando você fala de potestades, enfim, tanto para bem quanto para mal, como se tem várias vezes na Bíblia também, tá? Mas essa categorização de um que é maior que o outro não existe, né? Não tô entre eles para saber, mas eu acho que eles também não gostam muito dessa questão. Até porque anjos, e aí sim tem textos para isso, tratando na questão de sublimação da moral. Eles até não entram nisso, a Bíblia até tem relatos disso, que eles não deixam adorá-los, como Pedro certa vez foi se ajoelhar, ele não deixou porque é somente ao Senhor, não se ajoelhar frente a anjos, né? Então são criaturas, certo? Bom, meu amigo, faltando 2 minutos aí do Pampa News, chamando já pra prosa, meu querido Oberdan Pires, aqui conosco. Boa noite, meu amigo. Boa noite, saudações, tudo certo? Cortês e caríssimos ouvintes. E hoje, claro, por toda essa questão de conclave e tal, as perguntas giram muito em cima das religiosidades. Agora há pouco me perguntaram pela Wicca, né? Wicca, como alguns chamam Wicca, uma religião aí considerada como bruxaria, que tem ligado com ervas, curandoria, essas questões. Tem muito a ver com a questão natural de lidar... muito próximo às religiões indígenas, assim, né? Sim. A Wicca, né? Então, o pessoal fica com muita curiosidade quanto a isso é bacana a gente falar sobre isso, porque uma questão que acontece, tudo bem, o catolicismo é a maior religião do mundo, mas acaba trazendo esse senso, assim, não sei se espiritualidade, mas até por curiosidade as pessoas acabam querendo explorar isso mais, talvez, né? Olha, a sua espiritualidade, sua religiosidade também, enfim, né? Tem 2 lados, né? Tem aquela velha história, Deus tem que se adaptar à humanidade ou a humanidade se adaptar a Deus? Não, mas eu digo a questão de busca também, curiosidade. Não, ok, mas é por isso que eu estou dizendo, quando usou o termo religião, eu pensei aqui. Eu como definiria a religião? Religião é um método para se religar a Deus. Então tem que ver se aquele método ali religa a Deus. Muitas coisas são chamadas de religião, para mim não tem nada de religião. Nada. Então, pode ser uma outra coisa. Tem as pessoas, olha só, tem pessoas que têm religião e não são religiosas. Se a pessoa tiver um método de se religar a Deus, é meio como diria o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, ele falou assim, os caras vão estudar do curso da CBF, lá e falar, e tu fica na praia? Estudar é pra quem precisa. Ele falou assim, quem precisa aprender tem que ir lá estudar, né? Quem não precisa fica na praia, vem aqui e ganha Libertadores. Hoje em dia a grande maioria entende como religião a prática de ir a uma igreja, a um templo, a uma doxologia. Ou de algo que não seja assim, meramente físico, né? São chamadas liturgias também, cumprir aquela regra, um ritual seria, porque desde que o ser humano é ser humano, e pelo menos os relatos históricos, inclusive, né, de que o primeiro ser humano morreu, tem registros que a pessoa botou pedrinhas em cima do túmulo da pessoa, tudo bem, um certo despedida, isso é considerado religião no sentido
ritualístico. Mas é uma forma errada de usar a palavra religião, porque É. existe, por exemplo, sem citar o nome de uma que é fenomenologia sem progresso espiritual nenhum. Fenomenologia. Então Mas, isso não é assim, uma religião, né? É tipo a paranormalidade, a parapsicologia. Não é uma religião. Não. É um estudo de algo, não que não exista, algo existe. De Sim, repente sim, você sim. vai ter, sei lá, telepatia, telecinésio, ou tantas outras coisas. Mas O termo mais correto, até para essa despedida de alguém que morreu, seria a própria espiritualidade. A pessoa tem uma ligação. Teve uma que a espiritualidade tem a ver com o espírito também, É. não tem a ver com religião, né? Mas é que o espírito tem a ver com psique, né? Que é a alma? Que é a alma. né? Então, se eu sou teu irmão e tu morre, eu tenho uma ligação contigo espiritualmente falando, por causa também da psique. Sim, mas isso não é uma religião. Não, religião não é. é Por isso um método que religa a Deus. Por isso que o termo melhor seria espiritualidade do que religião, né? Mas é impressionante, muita gente aqui questionando, perguntando, a nossa ouvinte agora há pouco aqui, se não me falha a memória, a Renata, também falando sobre a questão das bruxarias. Por causa da Lady Gaga também, que teve muitos. O pessoal me perguntou, até o Marcinho Black até me perguntou, tu viu os sinais no show das Lady Gaga e tal, cruz pra baixo, enfim, né? O que a gente... Mas o que tu falaste também me lembrou agora Novales, lembro exatamente que século ele viveu, mas ele falava que magia é a arte de influir conscientemente no mundo interior. Então isso não significa religião. E aí magia tem, digamos, pro bem e pro mal, né? Magia negra, magia branca. Sim. Então, mas isso não é religião, né? Pode ser algo não é que está religião. influindo nos mundos superiores, dimensões superiores, seja o que for. Mas religião é algo que não, como diz aquela outra coisa, não é religião, é fenomenologia sem progresso espiritual nenhum. Para ver religião tem um progresso espiritual, ou seja, a pessoa... É interessante você estar falando isso, porque teve um ouvinte hoje, mandou áudio inclusive, falando, Lu, eu tava eu não me lembro se ele falou o nome da igreja, pelo que eu entendi, sessão de descarrego, eu imaginei que fosse eu imaginei que fosse uma igreja, eu conheço, não vou citar um nome, neopentecostal, com alguns manifestos em cima da fenomenologia, né? Também. E ele perguntou que tinha um bebê que estava possuído lá. E aí eles oraram em cima para possuído. É possível isso, Lu? E cara, não tem nenhum registro bíblico sobre isso. Bebezinho possuído, demoníaco, né? Porque ele age diretamente moral, pensamento, consciência da pessoa possuída, no caso. Tudo é mente, né? Tudo é mente. Por isso que mente não está construindo um bebezinho ainda. Exatamente, por isso que tocou nesse assunto agora, parece até que venho a calhar essa questão, porque tem a ver com a tua essa magia que você citou, né, de influenciar no interior da pessoa. Isso é o que Satanás e os seus demônios fariam. No interior, seja da pessoa, seja dimensões, tu mexer com os elementos terra, água, ar, fogo e tal. Só que nada disso aí significa religião, necessariamente. Não, nada a ver. É que tá nesse macro, tá tudo embaixo desse guarda-chuva que as pessoas imaginam que é a religião, quando na verdade não. O Jesus fazia isso, mas Jesus era alguém já não precisava da religião, porque ele era ligado a Deus. Religião é religar, né? Então ele é alguém que tinha esse domínio sobre o mundo interior, né? Sobre a água, não caminhou sobre as águas e tudo mais e tal. Né? Mas isso é uma consequência também de quem vou dizer, ligado a Deus, né? Ligado. Né? Aliás, tem muitas pessoas que são religiosas e não são espirituais, né? Agora tem pessoas espirituais e não são religiosas, por causa da própria espiritualidade, que é a ligação, né? A própria ligação já é uma característica. Agora, de quem é a bem da espiritual. verdade, existe também a magia negra, eles têm demônios que têm certos poderes também. Que não quer dizer que então seja religioso, porque... né? Não, mas pelo contrário. E são seres espirituais. Então tu lidar com esses fenômenos não significa que tu tenha alguma coisa a ver com religião. Então é impressionante como a gente está nesse período. E vê só, a votação de um Papa e vem tudo Desperta isso. um monte de coisa. Isso é bom. É bom, eu vejo como positivo também. Hoje até o nosso ouvinte aqui, Assinar a Paz, me tirou uma foto ali, em cima da nossa conversa que tivemos ontem, do livro do Robert Sará. Lu, eu tô bem curiosa, eu falei também que eu tava a fim de ler também, né? Também estou também. E aí ela comentou que assim, isso desperta nas pessoas também essa... Até hoje, quando eu cheguei aqui na Pampa hoje, o pessoal da recepção ali, tem gente saindo às 6 horas, né? Eu chego um pouquinho antes, e aí vem o assunto, e aí a gente tem a oportunidade de falar algumas questões
E é impressionante como aguça realmente a curiosidade das pessoas. Tá, mas a pergunta é clássica, né? Quem tu acha que vai ser o Papa? Pois é, todo mundo, tá, né? Aí eu dei alguns pareceres ali, depende se é conservador, se vai continuar na linha mais progressista aí, mas aí eu fiz alguns mais, aí já gerou porque hoje com a internet, uma coisa assim, tu viu que pouco antes de fechar as portas do conclave, estava sendo filmado, fotos, isso nunca teve. O pronunciamento da morte do Papa Francisco foi para o YouTube. Tu sabe que virou até assunto? Uma gaivota, acho que é gaivota. Ah, eu vi. Que tava perto da chaminé. Até isso virou assunto, cara. Gaivota seria um novo... seria um sinal, de repente. Uma pomba virou... E outra, e como foi o primeiro dia, normalmente o primeiro dia nunca tem... Nunca foi. Definido e tal, Nunca foi. Só começou a demorar. E nós não sabemos, só eles lá dentro sabem por que demorou, né? E muita gente ficou até desconfiado. Olha, será que não tem uma surpresa no primeiro dia? Vai ter uma fumaça branca? Porque começou a demorar tanto. Bom, historicamente nunca teve eleição. Na primeira votação já, mesmo a gente sabendo que teve pré-conclaves, né, os congressos, a pessoa já vai conversando, mas ali é a hora de ver realmente o que... Agora, esse atraso... Eu penso assim também, né? Tem mais de 100 ali, são cento e poucos, eu acho a primeira conclave deles. Por aí, eu acho que a única explicação, lógica, não, é aquela história, tem lógica, não quer dizer que esteja certo, né? Sim. Mas uma única explicação que são 108, se não me engano, cardeais, que nunca participaram de um conclave. Então eles não têm experiência nisso aí. Sim. São 108 pessoas que você tem que fazer todo o procedimento ali e tal, e cada um tem que caminhar até lá, caminha, faz tipo uma declaração perante tem a imagem do juízo final, tipo, tô me responsabilizando com esse voto aqui, mais ou menos isso, em né? Em latim. Aí coloca o voto em cima de num pratinho que está em cima da urna. Tipo uma urna que aí vira ali Olha, isso é mais seguro que a urna eletrônica. Olha, pode falar que isso é crime. Mas não, vai ser. Mas agora só um pouquinho, agora tu vai ficar inelegível, cara. Crime de opinião? Que história é essa? A não ser que tu seja o presidente do PDT, aí tu pode falar isso. Mas o artigo do 5ª Constituição não vale mais nada agora, então? Em princípio não, né? Tá. E é engraçado. Nem o jornalismo vale? Poxa. Jornalismo. Não, porque tem artigos na Constituição sobre o jornalismo. Agora eu que te falo, o jornalismo. Que jornalismo? Não, pior que tem artigo lá, mas não quer dizer, foram vários jornalistas perseguidos, presos, etc e tal. Agora é interessante que até um ouvinte falou aqui pra nós agora à noite, falou assim, Luiz, como é que a gente vai saber se dando um exemplo do Bergoglio, do Papa Francisco, né? Como é que a gente vai saber se foi ele mesmo que ganhou? Não, sabe que saiu até uma tese agora que ele, além uma nova, digamos que não é o Papa legítimo, porque na verdade uma tese que não ficou exatamente sede vacante com a saída do Bento, ficou sede, uma outra palavra. Não ficou vacante, né? Porque ele, no caso, porque não morreu, né? E de fato não renunciou, ele renunciou, seria usar o termo cátedra. Renunciou à atuação, mas não renunciou como Papa. Logo, o concílio do Francisco não valeria como ele ser um novo Papa, que tinha o Papa. Sim. Que era tanto que na questão profética lá ele não é tido como o 8º e sim o 7º ainda. Juntam os dois aí, sétimo né? Digamos, ainda. No número. O 7º ainda. Seria a mesma gestão. Agora, quando o ouvinte aqui falou sobre essa questão como é que a gente vai saber, então, cara, anos e anos, é bem meticuloso, é tudo. Eles furam. Eu acho que no filme mostrou isso, né? Eles furam a linha no exato palavra. Eu vou continuar descrevendo. Aí caminha até lá. Por isso que deu, são 100 e poucos, né? Vai lá, caminha e tal, leva até ali. São 9 na mesa diretora, que eles chamam ali, cardeais. E tem 3 que cuidam de algo. Bom, é assim, ele põe no pratinho. Como eu brinquei aqui, mais seguro que a urna eletrônica. E se tem alguém doente, leva que não pode estar ali, leva uma urna chaveada pro cara com testemunhas nele, bota o voto dele, todo mundo vendo. Não, esse é o detalhe. Ele tem que colocar no pratinho e depois ele vira o pratinho pra dentro da urna. Ele não bota a mão dentro da urna pra não ter o risco de puxar alguma coisa de lá dentro. Ou pra ver alguma coisa. Tal, e mostra que é um papelzinho só que ele larga ali em cima. Quer dizer, ou seja, eu brinquei aqui, mais seguro, é mais transparente, indiscutivelmente. Sim, não tem. Porque todos estão vendo. Ele tá largando aquele papelzinho, virou, botou dentro. E depois, na hora da apuração, aí são 3 cardeais na mesa diretora. Pega, se eu me lembro. São os escrutinários, né? Isso. Lê. Voto para Cardinale Cortés. Cardinale Cortés? Cardinale Cortés. Lê. São 3. Aí o outro escreve ele. Cardinale Cortés. Bota um voto e marcou ali, vamos supor.
E aí passa pro terceiro que pega e fura aquele... Sim, e tem que ser na palavra certa. Tudo. Bota um furo ali com tipo uma costura e eles parecem juntar todos os votos. Ou seja, está tudo absolutamente transparente, claro, não tem como fazer um enrolation ali. E é bem em cima da palavra eligo, do latim, que é elejo. Aí vem o nome. Isso, Não, é em cima da palavra. Cara, é muito. São 2 fogões que queimam. Não é tudo no mesmo. Um é pros votos, mas o outro que é um produto especial. Produto químico para isso. E revelaram agora, nessa última gestão até, quais são os produtos químicos para fumaça preta e para branca. Só que eu fiquei curioso, isso eu não tenho essa informação. Antes desses produtos químicos, porque isso aí está há 1000 anos, mais ou menos. Esses produtos químicos não existiam 1000 anos atrás. Nem era esse termo. Hoje eles faziam? Hoje é eletrônico, aperta um botãozinho e já pega. Antes sim, mas assim, o que eles faziam para gerar fumaça preta e branca antes de ter esses produtos eletrônicos aí? Era algum outro tipo de material também, claro. Não era químico, algo que gera branca. Tanto é que não sei se foi no João Paulo II ou no Bento, acho que foi no Bento até, né? Que a fumaça é meio cinza. Duvidosa. Tu lembra disso aí? Eu lembro do fato. Eu vi o pessoal comentando, saiu meio cinza ali. O pessoal vai agora. Ou não é, né? É ou não é? Aí... Essa aí tá mais pro Papa Francisco, se fumaça cinza. Magrão. Magrão sempre rápido. Com os 2 pés nos peitos, né? A cinza é pro Papa Francisco. Não. Coitado do Papa Francisco. Que barbaridade. Mas é impressionante como tudo essa... E, cara, até por causa da internet, muitos canais e redes sociais e tudo mais, parece que todo mundo é especialista agora no conclave. O conclave? Sim, o conclave. Sim. Não, agora tem a mania dos cortes, né? Os vídeos. Sim. Tem corte pra tudo que é assunto. João, o que aconteceu com João Paulo II mesmo? Bento XVI renunciou porque tal motivo e tal, e assim vai indo, né? Comunistas na igreja, maçonaria na igreja, tem cortes pra tudo que imaginar. Tem um corte que eu vi há pouco tempo agora, mas eu já conhecia, né? Que o cara foi excomungado depois de morto, um dos papas, né? O cara foi excomungado depois de morto. Esse eu não lembro. Tiraram o cara do túmulo, levaram lá e fizeram uma assembleia pra excomungar o cara depois de morto. Só ele, caveira. Aí tinha os antipapas também, né? Porque teve até uma época que fizeram uma sede em Lyon, lá na França, e outra no Vaticano, então ficou como se fosse 2 papas. Um seria o antipapa. E até esses dessa tese que não é sede vacante, diria que na verdade Francisco foi um antipapa. Então tem de tudo aí, sim. Sendo comentado. Tem corte pra tudo que é gosto, né? É impressionante, mas o que fica é o seguinte, hoje, né, a gente viu, né, no primeiro dia, muita gente achando que poderia ter sido hoje por causa do atraso, né? Mas... exato. Porque atrasou muito, acho que umas 2 horas de atraso. Sim, 2 horas de atraso. Saiu lá pelas 4 e pouco. 9 da noite lá já. Escuro já. E eu penso, mas... começaram o café da manhã, tipo 8 da manhã. Porque tem isso, né, Alberdan? A questão de eles se ficar demorando, segundo o que a gente viu dos especialistas do Vaticano, até no site do Vaticano News, tem o Vaticano News ali, até indico para nossos ouvintes acompanhar ali, que é um site direto deles lá, né? Tem em português. E não, a gente não pode fazer isso, que vão pensar que a igreja está muito dividida, está muito indecisa. Demora. Demora. Isso dá para desconfiar também. Porque lá depois se não me falha a memória, 30ª ou 32ª ou terceira, se não tiver, imagina, 30ª, lá pela 30 votação não saíram, aí é só os 2. Aí não. Não, tem um detalhe, 3 dias, tá? Hoje começou quarta, né? Agora é quinta e sexta. Se nesses 3 dias... 2 de manhã e 2 de tarde, se nesses 3 dias não sair, não sair 89 votos, pelo menos... Sim. No 4º dia, que é o sábado, oração. Não tem votação. É um dia só de oração. Retoma depois. Eu acredito que seja no último dia. Na sexta-feira. Que vai sair. Eu acho que sim. Pois é. Amanhã ainda vai ter ali. Tem 4 amanhã, né? 2 de manhã, votações, 2 de tarde. Amanhã tem 4. São 4 votações. Agora, se nas 4 não sair, acho difícil. 5 com a de hoje, né? No caso de ontem, quarta-feira. Até hoje falaram também qual seria. Não tem um ouvinte que perguntou aqui qual seria a chance, né, de um Papa africano vencer. Eu acho que tem chance. Tem chance assim, também. Especialmente o Robert Sarah, mas tem aquela história. Mas eu acho que é um italiano, cara. Por quê? Porque tem sido um pêndulo nos últimos. Pelo menos tem sido assim, né? Faz sentido isso. Um mais liberalzinho, o outro mais conservador. Mais liberalzinho, mas... Sim, mas italiano tem uns italianos bem liberais. Se for aí, que eu acho que tem chance sim, até pelo contexto mundial de guerras e coisas assim, o Parolin.
Porque ele é um cara, eu digo poderoso no sentido, claro. Ele é poderoso porque ele é um cara muito da cúria influente. ali. E é conhecido, já viajou por tudo, conhecido por todo. Era um braço direito do Francisco. É um papa que vai chegar e ele vai saber exatamente o que fazer. Isso sim. Mas eu acho na parte administrativa, não na parte religiosa mesmo. A parte espiritual. Então, acho eu não que conheço, né? Nessa parte espiritual eu não sei. Pelo que eu vi, ele não seria uma boa. E ele é considerado moderado, né? Ele conversa com os dois lados, assim. E é italiano. Mas moderado é mais pro lado como é que é, da turminha moderna. E é também, tem uma idade, não é muito velho também, tem muitas as questões. informações então são essas, tá? Estão dizendo, tudo é dizer, ele não tá lá dentro, tá? Sim. Mas que ele desse período todo, ele vinha, na verdade, é o que mais estaria fazendo campanha para ser papa. O que já não é legal. Né? Campanha não. Sabe? Então ele teria conversado com o lado dos conservadores, ele dizendo que iria de repente cederia algumas coisas, não avançaria muito nisso, aquilo, para tentar buscar, digamos, um conciliamento para buscar esses votos. O cara que vai do fazer lado dos campanha... conservadores, eles estariam se armando. Teria acontecido tudo assim, né? Uma reunião no apartamento do Burke. Ele tem um apartamento em Roma, antes do conclave, lógico, começar, chamando vários cardeais desse grupo conservador, e ele, achando que ele não tem chance, nem o Müller, que é um outro alemão, e aí eles teriam escolhido um nome que acho que seria o que teria mais chance de pegar votos dos outros, que é o Erdo da Hungria. Sim, então eles estariam trabalhando em nome do Erdo da Hungria. Que o Robert Sara, muito bom, mas não teria chance porque, digamos assim, muito conservador demais, digamos, sabe? As ideias, por as ideias. E o Erdo é do leste europeu, seria quase uma reedição de João Paulo II, e tem uma certa simpatia e tal. Seria, então, eles estariam trabalhando. Né? Então são as notícias que a gente tem. Sim, a gente ouve e tal. Mais perto possível da verdade. A verdade a gente não sabe exatamente. Né? Porque a gente fica acompanhando e, claro, conjecturando, a gente pega uma informação ali. Pode ser isso, pode ser aquilo. Agora, tu acredita que... Não, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Como aconteceu no conclave, né? Não. Vota nele porque ele não pode ganhar. Tu consegue segurar a pergunta antes de eu... Pra não me esquecer de uma outra informação curiosa? Claro. Tem 2 cardeais em Portugal. Né? Sim. E 2 vaticanistas, digamos, comentando, disseram o seguinte: um é ruim, o outro é muito pior. De qual dos dois? Dos dois, de Portugal. Um deles foi membro do Partido Socialista, inclusive, lá, militante do Partido Socialista. Então, só para dar informação. E teriam colocado, aí a história, você poderia ser obra do Perolin, colocar esse seu extremo do meu Deus, pros conservadores, Deus o livre se pegar, pra ele até parecer, eu sou mais moderado e faria concessões. Mas eu acho que isso faz parte também dos congressos, dos pré-conclaves ali, os congressos, e vamos conversar, porque esses movimentos, aí que te faço a pergunta, ele é um tanto quanto natural, né? Gente, vamos conversar aqui, vamos fazer esse aqui, vamos votar, querendo falar do Robert. Não é pra ser isso. Na tese, mas é isso que eu te pergunto. Se existe esse movimento, vamos botar, dos Robert Sara, mas ele então vamos focar. Gente, vamos focar no fulano que ele tem chance, sabe? Votar em alguém que tem chance. Isso sim, para um outro fulano que a gente não quer não entrar. Para não dividir os votos, digamos, do filme dos conservadores. O filme lá do conclave era pro italiano aquele não vencer, né? Que era meio antipáticozinho, meio poderoso. Escola, você vai falando? Não. Do filme conclave lá. Lembra que tinha um italiano? Tinha aquele italiano mais. Eu sou, tem que voltar pra Itália. Só que é interessante que o filme tudo leva a cara, né? O conservador, eles botaram um cara que não é tão conservador assim, né? Seria o interpretado pelo Kane, se não me engano. Não, mas tem um ator famoso. Sim. Tá? Que é um cara, um bonachão ali e tal. Entende? Tudo sutilmente estão avacalhando aquilo que é realmente tradicional e tudo mais. Mas aí tu acreditas então que tenha essa combinação, vamos colocar combinação, é que parece que a gente tá falando de política, mas não é isso. Pois é. Uma combinação, gente, vamos focar nesse aqui pro fulano não ganhar lá. Eu tenho minhas dúvidas. Acho que sim, né? Suponho que sim, mas não igual política mesmo, bem igual como fosse realmente deputados ali e tal. É um pouco diferente, mas acho que tem, porque é uma preocupação com os destinos da igreja. O destino, exatamente. Né? Por isso que eu te digo que seria o Perolin, essa turma aí, central, entre aspas, que teria colocado o nome desse socialista de Portugal, que assustou os conservadores, né? E às vezes até o que me chamou hoje, não vou lembrar o nome dele agora, que fez a homilia de hoje, o que foi responsável pelo Giovanni, não vou lembrar o nome dele agora. Battisti.
Acho que foi o que fez a homilia. Exato. Ele foi responsável pela homilia de hoje, a única, antes do Giovanni conclave. Battista. E ele trouxe uma questão, olha, até o Thiago Alves estava, ele leu aí direto do site do Vaticano, do Vaticano News, e ele leu um trecho ali do que ele falou, olha, se não trouxer Bíblia, amor, Deus principalmente, porque o caso do Francisco foi isso, foi uma oração, uma pregação, né, uma homilia que ele fez lá, que mudou tudo. Então, em cima de uma declaração, assim, já meio que deu um norte que eles estão querendo, mas isso é muito bom. Ou deu um recado. Claro, se não for voto nele, votar em alguém que tenha isso também. Isso é muito bom. Então, muitas vezes, uma pregação dessa, ela muda o caminho, muitas vezes. Esse é bom, pode ser um sinal muito bom, que eu entendo que é o necessário. Sim. Tipo, se você esticou demais o negócio, agora puxa de volta um pouquinho. Né? Então, tem essa vertente lá dentro, uma corrente, melhor dizendo, que vamos trazer muito, até porque pro poder da igreja continuar forte ainda, ela tem que se concentrar mais. Igreja, né? Daqui a pouco virar um partido político. Não, e voltar pro propósito original, que é a espiritualidade, né? Espiritualidade. Sim, pois é. Agora, e ele citou na homilia também que os conflitos mundiais, pô, agora Paquistão e Índia de novo não, está para estourar, tomara que não, mas uma guerra, Rússia e Ucrânia e tal, um monte, e um papo entrar agora, é complicado. Até hoje foi citado, né, que o Bento XVI não teve um grande conflito assim para ele ir até lá e fazer aquela coisa mais pastoral, entendeu? Já o João Paulo II teve, o próprio comunismo, ele teve influência forte. Dizem que ele teve influência direta, enorme, né? Direta, né? Ele foi lá, conversou, tal. E aí usaria essa imagem espiritual para acabar influenciando na política mundial. Mas aí tem que ir pelo lado espiritual, né? Como disse o Robert Sarah. Se ele for como... Que ele fala, os problemas, guerras, violências do mundo estão em nós, quer dizer, ou seja, nós, no sentido do homem, na humanidade, se afastar de Deus. Sim. Então a mensagem central tem que ser essa. Quando tu se aproxima de Deus, tu vai usar aqueles valores, como dizer, praticar, vivenciar. Por exemplo, não faça para o próximo aquilo que você não quer que faça para você. Vai ser tão básico, mas é difícil o pessoal cumprir com isso, né? Mas né? Esse é um princípio, né? E isso é uma consequência de quem de fato se aproxima de Deus, se religa a Deus. Se religa a Deus. Ponto, de fato, é uma consequência, é natural, você não precisa... Bom, eu disse, claro que às vezes no começo deve bota ser uma natural, disciplina, né? Deve ser natural, no começo da jornada, né? Então matá-la, né? Para botar o osso no lugar quebrado. Mas depois se torna natural. Se tu mais aproximado de Deus, naturalmente tu vai ter aquele sentido, pô, eu não vou fazer isso aí, porque, claro, ele não vai machucar, ele não vai gostar, tá errado, sei lá. Né? Bom, meu querido, eu vou fazer o seguinte, hoje já nos entendemos aí no assunto, eu vou ficar te escutando aí nos outros assuntos. Quero comentar um assunto que não tá na pauta hoje, que saiu para mim, surpreendeu, de repente, dentro da Câmara dos Deputados, que eles aprovaram, alguém teve essa ideia, né? Do ramagem? Do ramagem, pois é. O Bibo entrou aqui, uau, até que enfim. Usaram um deputado, através de um deputado, né? Pegaram ali buscaram o ponto da lei. E até me surpreende conseguirem aprovar, hein? E meio que é amordaçado, modo de ver, né? O STF, o Bibo falando cada um no seu quadrado, não tem que se meter aqui. Eles ficam nos assuntos deles e nós provamos aqui que não tem isso, né? Então, isso aí chama atenção, 315 votos, chama muita atenção. Só juntando 2 pontinhos aí, né? Que, de fato, a eleição do Papa vai influenciar no mundo, assim como a eleição americana teve uma influência no mundo. Sim. Por exemplo, o representante norte-americano que veio para cá, eu não vou me lembrar agora exatamente a área foi escolhido, mas ele era eu não me lembro agora, mas ele é de uma área que tem a ver com investigação de... sim. Né? Então fala a questão do PCC e do... Para classificar, o Brasil não gostou, porque o PCC eu trouxe, inclusive, perguntei para os ouvintes hoje se o PCC, o que os nossos ouvintes acham, né? Se é o PCC e o Comando Vermelho são considerados terroristas ou não, né? Sim. Então, os Estados Unidos consideram. Tudo isso pode estar... E o Brasil não. O Brasil não. A juíza Ludmilla, que está, claro que ela é suspeita, entre aspas, para falar, está morando fora, exilada. Ela falou que eles escolheram Moraes como não é bode expiatório? Eu acho que é bode expiatório o termo que ela usou. Uma espécie de representante também, né? É que os Estados Unidos queriam usar algo como exemplo para o mundo. Sim. Só estou relatando o que ela disse, estou dizendo que tenho certeza que isso que é verdade ou não. E o último pontinho.
Assim como eu disse que a França, Macron estaria influenciando lá pro lado mais progressista no conclave, ou tentando influenciar. Sim. Donald Trump teria também estaria tentando. Conservadores. O representante da embaixada americana no Vaticano, ele escolheu o cara o presidente do grupo ultraconservador, não sei do que, dos Estados Unidos lá. Entendeu? Para ser o representante da embaixada americana no Vaticano. Ou seja, já deu um recado. O cara é o presidente do grupo, ele quer, né? Não é grupo conservador, é grupo ultraconservador, então, sei lá. O que ele quer que aconteça lá no Vaticano. Então, né? É o que está acontecendo. Bom, meus queridos, me despeço aqui, 12:25. E daqui a pouco mais estou de volta, às 18 horas, aqui no Pampa News. Fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser. E não se esqueçam, bem sempre veste mal. Tchau, tchau.